Bom dia, então, vamos dar seguimento, então, a conferência sobre gestação, gestantes em situação de rua e o tratamento da sífilis, parceiros e parcerias. Gente, bom dia. Bom, então aqui estou dividindo essa minha conversa com a Lidiane, que é minha colega do departamento de ST, HIV/AIDS e hepatites virais. Nós trabalhamos em coordenações diferentes. Eu componho a equipe de prevenção e articulação social, e a Lid compõe a equipe de assistência e tratamento. Em função do foco, mulheres em situação de rua, gestantes, foco na sífilis, ela tem muito mais condição de estar alimentando vocês com informações e com questões que precisam estar sendo compreendidas, atualizadas ou registradas por vocês. O que a gente vai estar falando aqui em nenhum momento é uma receita ou é um discurso. Essa conversa só vai ter sentido se tem eu não vou dizer, vou me perder várias vezes, mas tem uma fala da Cora Coralina que é belíssima, e ela disse que no meio dela, assim, a gente tem que tocar, a vida vale quando a gente toca no coração das pessoas. E é um pouco isso que a gente veio fazer aqui, que é chegar perto, cada um de nós nos reconhecermos a partir dos diferentes lugares que a gente hoje compõe nosso plano, nossa estratégia de vida, nosso projeto, nosso sonho também de fazer uma diferença nesse percurso aqui e de estar construindo cada vez mais passos que nos façam avançar enquanto humanidade. Então, o corte principal da minha conversa aqui com vocês, dessa fala, vai ser pautado pelos direitos humanos. E acho que é assim que eu queria começar, no sentido assim, qual é a diferença? Pode passar. Qual é a diferença que nós temos em relação ao destinatário da nossa ação e nós? Nenhuma, rigorosamente nenhuma. A diferença são as trajetórias de vida. Eu tive a minha a partir de algumas oportunidades. A população em situação de rua tem as suas experiências a partir das oportunidades e das privações também, como qualquer um de nós também teve oportunidades e privações. A vida vai se encarregando que a gente consiga ir construindo tramas que nos deem condição de fazer respostas. E uma outra coisa que eu queria deixar já de largada para vocês é esse lugar de compromisso e responsabilidade que nós temos, cada um no seu lugar. E agora não vai dar para perguntar, eu até tinha pensado, mas eu acho que no final eu vou embutir isso assim. Mas eu tomo como uma questão real que nós escolhemos estar aqui. E queria dizer a grandeza e a beleza e a força de um encontro como esse. Por isso que a Teodora fala e a gente fala na mesma sintonia, porque o que eu queria dizer, que eu vou contrabandear no fim, vamos fazer uma cartografia aqui ainda, antes de terminar amanhã, estado por estado, quais equipes que estão. Uma também, porque eu tenho interesse, porque ontem eu só entreguei para 35 equipes. E a conta de vocês sinaliza quase 100 equipes inscritas e que vieram. E eu não estou dizendo isso para fazer uma chamada, estou dizendo isso que é fundamental que a gente multiplique, que a gente carregue para os nossos territórios tudo que a gente for de alguma forma aqui estabelecendo troca. O que é? Já terminou? Não, sabe qual que é o problema? Mas eu não tenho problema com a luz. Mas é que não dá. Bom, então quem sabe eu desço. Fica melhor. Bom, gente, essa conversa é sobre o foco mulher gestante, situação de rua. Aqui tá bom? Pode ser? Mulher gestante, situação de rua e a sífilis. Em função de algumas conversas de ontem, eu não foi para responder nada, mas dei uma remexida. Pode passar. Daí não, pode voltar. Aí a primeira remexida foi essa aqui. Quando a vida pulsa, nos invade uma pergunta: como de verdade a defendemos? Então, o que se trata, que nós estamos fazendo aqui, é falar da vida. É a vida que nos carregou para cá, que nos fez pagar não sei como, estadia, transporte, não sei o quê. Isso aqui não está sustentado institucionalmente
está sustentado pelo ativismo. E essa é a força. E vocês, um a menos de nós, um a menos, essa corrente desmonta. Podem ter certeza disso. E eu digo assim, eu estou muito bem, mas eu tenho 30 anos deste trabalho. Neste trabalho, com escolha. E aí, assim, eu até disse assim, o Daniel, a força dele de puxar, ele não fez sozinho, assim como ninguém volta sozinho da onde veio. Nós temos que carregar as experiências, as perguntas e a possibilidade, e o direito, e o desafio de construir as respostas. Porque tenho certeza, nós vamos sair com muito mais interrogações do que quando a gente chegou. Então, essa pergunta foi quando o grande companheiro de Manaus, e não é por acaso que ele traz tantas questões, e eu tive a oportunidade de estar em Manaus e de conhecer o trabalho, e só vou situar a colocação que ele fez. Porque tem uns testes, não sei o que, não sei o que. A questão é, a rua tem menos direito de saber de diagnósticos? Cabe a nós, assim, não construir num cotidiano, pressupondo vínculo, pressupondo confiança, pressupondo cotidiano de acompanhamento. Pra ti. Cabe, e ele sabe de coração para coração de verdade. Cabe a gente, o que a gente quer é que vocês carreguem isso tudo que a gente está dizendo e tudo ainda que a gente vai conversar, carreguem como uma questão que precisa ser amadurecida pela equipe e pela política. Porque a equipe, se não tiver respaldo da política, está 3 pontinhos. A questão dos testes é isso, é chegar a tempo, mas não como uma fila, não como um evento e não para botar quantos foram feitos. É construir uma aproximação que tem a vida como centro e eles têm o direito, como qualquer pessoa, de ter acesso a todos os procedimentos que podem nos dar a informação de como cuidar. É isso, a linha do cuidado é legal, mas ela precisa vir para o ato do nosso trabalho. Essa era a outra dica que eu queria dar, e aí já falei das 3, embora tenha algumas outras. A nossa diferença, e a diferença de qualquer profissional, vai ser quando as questões centrais, quando as questões que sustentam a política, no sentido da sua competência, e nós, enquanto equipe do consultório na rua, estamos na rua, a nossa ação é extramuros. Por quê? Porque teve uma fragilidade dessa população ser totalmente acolhida nas estruturas, porque poderíamos pensar que não era esse caminho de ter uma equipe do consultório, mas a ação extramuros é de uma potência que nós que estamos no território sabemos. Eu digo nós, porque eu disse para vocês ontem, eu 10 anos trabalhei com a população em situação de rua, então é muito presente, muito vivo isso. E o que eu queria dizer assim, tem que ser comportamento em ato, não é discurso que nós estamos falando aqui, não é uma orientação, uma diretriz. Ou a gente carrega, daí o nome desta apresentação é uma ficha que me caiu um dia que diz assim, consciência requer coragem. Vai te dar conta das coisas e ficar parado. Vai mastigar as contradições e não criar um questionamento sobre isso. Isso vai fazer a gente adoecer. É isso que acontece com a gente e com eles. Vamos seguir. Todo mundo recebeu, né? Mas eu acho que essa frase é do Mia Couto. Ela revela demais o que nós vivemos, porque andei sobre meus pés e doeu-me às vezes viver. E é isso porque a gente tem que fazer um exercício cotidiano de sempre tentar viver. Não vivemos na pele deles, nem a história da população em situação de rua, mas nós temos que ter uma sensibilidade que nos garanta uma compreensão para poder interagir com isso sem adoecer. Porque é isso, nós não somos uma fortaleza, mas nós somos sujeitos sensíveis a ponto de compreender o processo e o tempo que tem a ver com cada passo aí desse caminho. Pode passar. Então, assim, ó, a ideia, tá todo mundo com os envelopes aí, aqueles que são individuais. Quem não pegou, pegue, mas não tem tema de casa. O tema de casa já passei e pedi para vocês deixarem. Mas assim, é que eu vou ser muito mais rápida do que eu naturalmente falaria. Mas eu quero dizer assim, a ideia não é convencer, é conversar, é dialogar, essa beleza que a gente teve antes precisa, de alguma forma, talvez ser multiplicada ainda neste encontro. Não sei com que estratégia, mas ela certamente existe. Enfrentar as interrogações, construir respostas juntos, reconhecer saberes e práticas, que é isso, nós carregamos uma experiência, nós temos que ter a maturidade de fazer as trocas,
que é isso que eu falo ali, reconhecer, viver as trocas e estabelecer tramas. Para mim é muito importante dizer isso para vocês, porque as tramas é o que a gente também pode dialogar como rede. O que é a rede? A rede sustenta, a trama sustenta. E a trama que eu estou propondo é essa, viva, preenchida de significado, preenchida de experiência, preenchida de coragem e preenchida de compromisso, para que a gente assuma cada vez mais as pautas do cotidiano de cada um das nossas atribuições, para cumprir com as atribuições, mas cumprir na defesa da vida. Que aí pega a questão das alianças no caminho aí dos direitos humanos. Pode passar. Daí, vivendo a rua, por isso que eu botei essas coisas aqui. Eu podia partir já uma questão mais técnica, mas eu fiz essa escolha. Vocês me compreendam. Eu não vou pedir desculpas, mas vou pedir compreensão. Porque eu acho que tem a ver poder se falar. Então, vivendo a rua, ele é um momento de olhar, de se aproximar, do encontro, de uma escuta. Escuta não é ouvir. A escuta, ela assimila as questões, a sensibilidade para reconhecer a vida marcada pela inexistência, muitas vezes, né? Eles estão ali num lugar de invisibilidade, de naturalização, de estar fora, não por eles, mas porque a sociedade cria essa margem, pela violência, pela privação, pelo estigma. Perceber o tempo de quem nos chama, no olhar, na voz, na dor, no silêncio. Existe uma chamada também no silêncio. Existe uma chamada também quando eu viro. Eu estou aqui, está todo mundo me vendo, mas eu me coloco num lugar quando não posso dialogar com vocês. Essas questões são linguagens. E isso a gente aprende na rua, que nenhuma academia, com todo respeito à academia, que nenhuma academia ensina, mas que ela reconhece, nós vivemos também um outro tempo, ela já reconhece a necessidade dessa integração. Então, perceber o tempo de quem nos chama, pelo olhar, pela voz, pela dor, pelo silêncio. Reconhecer seu modo de ser e ver o mundo nas suas relações. Um diálogo sem julgamento é a nossa condição de se manter apto a estabelecer esse vínculo, que foi o que foi dito aqui, e a nossa grande ferramenta é um vínculo, é uma relação de confiança, uma relação de respeito. Potência da experiência extramuros, que eu acho belíssima, e eu quero que a rede como um todo viva. Não acho que o consultório tem que entrar para dentro da unidade, mas quero que a rede como um todo viva, porque a vida e a demanda em saúde também acontece fora das unidades. E ter a compreensão disso. Não é literatura e não é esculhambar com o sistema, mas é criar no sistema um reconhecimento que existem frestas que são necessárias de serem conhecidas e ajustar isso dentro da demanda que aquele território vive. Então, potência da ação extramuros, vivendo a responsabilidade em permanecer próximo como uma escolha, que eu perguntei para vocês de largada. Nós escolhemos estar aqui, nesse lugar. E aí eu saliento a experiência do consultório na rua e de rua, não excluo ninguém, estamos todo mundo nesse mesmo oceano. E aí a construção de afastamento para a possibilidade do retorno. Isso não é uma questão simples, mas esse é o cotidiano de quem vive a rua como área de intervenção profissional ou de atuação, intervenção, campo de construção de uma leitura e do vínculo e do reconhecimento das demandas, necessidades desse sujeito. Pode passar. Vamos tentar agora. Algumas estratégias para viver a rua, protegendo a vida. E aí não é uma proteção assim de bonzinho, é uma proteção por responsabilidade. Nunca esqueçam desse lado. Nós estamos ali porque a responsabilidade da política pública de saúde garantir o direito à saúde. A política existe para garantir os direitos humanos. Ela não é, vou dizer assim, não vou ser mal compreendida, mas ela não existe para outra coisa, mas especialmente os direitos humanos estão garantidos pelo acesso e a execução e desenvolvimento de políticas públicas plenas, universais, integrais. Daí a prevenção combinada, que é a estratégia mais
atualizada que o Ministério, a partir do Departamento de ST, HIV, AIDS e hepatites virais, está lançando como a grande ação. A prevenção combinada, eu pessoalmente, que eu não tenho não sei se é uma mania, mas é alguma coisa assim, eu acho que fica muito melhor combinando a prevenção, porque dá um lugar, a prevenção combinada, pode passar. Isso aí, a mandala, todo mundo tem, por isso que eu queria que vocês tivessem pego os envelopes, porque daí eu vou passar muito mais rápido. A mandala da prevenção combinada, ela é um conjunto de ações diárias, de questões que vão estar sendo assistidas, vão estar sendo propostas, vão estar sendo equacionadas a partir da história de cada um. Ela não é a receita e ela só acontece se for completa. Testar regularmente para o HIV e outras ISTs e hepatites virais. A profilaxia pós-exposição sexual, profilaxia pré-exposição sexual. Não vai dar para chegar nem perto, mas depois nós estamos só começando essa conversa, nós vamos continuar ela de várias formas. O quê? 5? Eu não consigo olhar daqui. Tá, 1 minuto? Tá bom. Prevenção da transmissão vertical, que é isso que a Lid vai poder estar detalhando com vocês. Imunizar para hepatite viral B e para HPV. Redução de danos como uma lógica de compreensão, de aproximação, diagnosticar e tratar das pessoas com IST e hepatites virais, usar preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante, tratar todas as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Essa é o conjunto da mandala. Ela vai ter, dependendo do caso, da história, do que o sujeito se coloca como possível, a combinação de algumas. Para outras, ela vai fazer outras tramas. Cada pessoa uma pessoa, cada caso um caso, cada história uma história. E nós temos que ter a lente de que vai conseguir identificar quais são as principais necessidades na preservação da vida. Sobre elas, talvez em algum momento a gente tenha que construir mediações, nunca imposição. Pode passar. Aí a mandala da prevenção combinada, na realidade, pode passar. Ela é 3 grandes eixos: as intervenções comportamentais, biomédicas e estruturais. E eu, como sou muito esperto, já está com vocês esse mesmo desenho, então vocês vão poder tá vendo. As comportamentais trata das sexualidades, modos diferentes, e ela trabalha muito pelo aconselhamento, pela orientação e pela compreensão das vulnerabilidades. Compreensão das vulnerabilidades. Não é encaixar em nenhuma trama fechada, rígida. Há intervenções biomédicas, crescente listas de tecnologia, que tem a ver com a oferta dos tratamentos, preservativos, PEP, PrEP e tratamento para todas as pessoas. Agora, no que o diagnóstico confirma, entra em tratamento. Não tem mais o nível de ser adequado. E as estruturais são os determinantes sociais e os marcos lógicos. Passa. Bebe depois, passa. Ali é lá, a questão aqui contextualiza a prevenção combinada, pode passar. Porque eu vou chegar numa coisa e que essa eu vou pedir para vocês a tolerância. Tá, pode passar. População-chave também está nos materiais que eu dei, profissionais do sexo, que agora são trabalhadoras do sexo. Nós conseguimos alterar. Só um pouquinho. Pessoas privadas de liberdade, pessoas usuárias de álcool e outras drogas, pessoas trans, que é travestis, transexuais, gays e HSH. Essas são as populações-chave. Passa. E aí está meio que a sinalização pontual de cada uma delas. Passa. Populações prioritárias, população negra, população indígena, pessoas em situação de rua e jovens. Essas são as prioritárias. Eu só quero dizer para vocês o seguinte: o Ministério estabeleceu as populações-chave em função da incidência, do crescimento do diagnóstico e da demanda de garantir tratamento. As prioritárias são definidas por território. E aqui eu queria só salientar: a população em situação de rua vai depender do que vocês trazem para as estruturas de gestão, para as estruturas de controle social, e precisa que vocês sustentem em argumentos e dados como é que ela tem estabelecido as suas estratégias de sobrevivência com as violências, com as violações, com essa fronteira dos atos infracionais, mas não por julgamento, mas por leitura, uma cartografia de cada território, e levar para as instâncias de gestão para dar visibilidade. Se a gente não tiver dados, se a gente não gerar testagem, eu já sei, eu estou correndo,
testagem e qualquer outro dado, e vocês vão ter que lembrar que eu vou estar falando de tudo, mas eu estou fazendo foco das ISTs, HIV/AIDS e hepatites virais como campo de referência e de responsabilidade direta nossa. Então, assim, ela vai ter volume num plano de saúde se vocês nos ajudarem a criar a consistência dos dados e mostrar, cada um no seu território, no seu município, no seu bairro, o que essa população está gritando e ninguém escuta, porque ela é muitas vezes invisível. Pode passar. A nota informativa, isso sim, vocês... Preciso que conclua. Tá, eu vou, mas é que é fundamental, porque é incompreensível uma coisa. Ela foi aprovada em fevereiro, todo mundo tem um envelope, é uma nota informativa que foi elaborada pelo Departamento de IST, HIV/AIDS e hepatites virais. Buscamos a composição do Departamento da Atenção Básica, que sempre foi parceiro, então é uma nota conjunta. Ela está detalhada no conjunto e cada um está carregando ela. Eu vou mandar ela por e-mail também para vocês. Ela detalha um conjunto de áreas do nosso campo de intervenção, das ISTs, que aí está diretamente vinculada com a questão da sífilis, HIV/AIDS e hepatites virais. Só para vocês não esquecerem, somente para hepatites virais, para medicação das hepatites virais, nós ainda não conseguimos a garantia. Ela toda está detalhada. Ela propõe uma ampliação da rede de oferta das medicações e garante o acesso da população em situação de rua a partir da confecção do cartão SUS. Então, aquele impedimento que era a identidade, que era o comprovante de endereço, que era não sei o quê, isso não existe mais para a população em situação de rua. Isso eu aprendi com a Cecília Coimbra, que é uma grande cara, e aí muitos conhecem, uma lei, ela não é uma lei, mas ela é só uma lota... Hã? Ciganos e nômades também. Tá, depois a gente vê, tá? Aqui eu posso falar desta nota. Essa nota garante para a população em situação de rua, e aí abordada pelo consultório na sua singularidade, ciganos, nômades, até indígenas, em algum momento, o acesso pelo cartão SUS. Silvia. Passa só para ver se tem alguma coisa. Pode passar. A gente pode esperar. Pode passar. Acho que a gente pode esperar. Pode passar. Pode passar. Não, volta só isso aqui. Só isso aqui eu vou. Volta só um. Parei. Volta. É só uma volta. Esse aí. Eu só quero chamar a atenção para vocês que isso foi falado em todos os trabalhos, em todas as mesas. A rede, as ações em rede são a nossa grande possibilidade. A rede intrasetorial, que é para dentro da saúde, a rede intersetorial, que aí envolve, entre outros, a política de assistência social, que ontem a Mariana não estava aqui por acaso. Então, o movimento é horizontal, incompleto e complementar. E eu queria chamar a atenção para vocês, não vou trabalhar nisso aqui, mas existem redes quentes e redes frias. As redes quentes são aquelas que os diferentes atores se reconhecem e apostam, e o estudo de caso vira uma questão de todos. As redes frias é a soma de serviços que está ali para assinar a lista de presença e depois voltar e não carregar nenhuma demanda. Eu não estou falando de ninguém, estou falando de todo mundo, porque se cada um de nós tiver presente a lição do que significa a nossa responsabilidade de estabelecer a trama de redes quentes, nós podemos voltar para casa e dormir. Os outros que respondam pelas suas contradições, eu não estou fazendo nenhum julgamento, mas nós temos um desafio enorme, que é garantir o direito à vida, o direito à saúde e assegurar as conexões para a população em situação de rua quando ela sinaliza demandas que são para além da saúde. No momento que elas nos são conhecidas, que elas passam a ser existentes para nós, eu não posso encerrar o meu atendimento quando eu encerro as demandas de saúde. E não posso fazer pelos outros. Então eu tenho que construir numa rede quente o encaminhamento que continue sendo um ato de cuidado e de amor. Porque eu acho que tudo isso que nos envolve não é uma questão de caridade, mas uma questão de compromisso, de dignidade. Obrigada e desculpa.